Oi, gente. Bom, esse vídeo é para contar para vocês um pouquinho da minha vida, um pouquinho do meu acidente e por que eu fiz um canal no YouTube, porque eu tenho um blog. Bom, para começar, quando eu tinha 6 anos, eu tinha um sonho de ser ginasta. Então eu pedi para os meus pais me colocarem na ginástica e desde então a minha vida foi sempre treinar e estudar. Então a escola para mim era essencial, mas treinar para mim era tudo de mais maravilhoso que eu tinha. Então eu abdicava de brincar na rua, de fazer trabalho de escola na casa de amigas, para poder treinar. Treinei durante muitos anos, competi até os meus 15 anos na ginástica artística. Além da ginástica artística, eu competi ginástica aeróbica, participei de uma competição de ginástica rítmica, tudo pela minha cidade. Com 17 anos, eu entrei na faculdade de Educação Física. Então, eu não tinha muito tempo para conciliar treinos e dar aulas e a faculdade, então eu abandonei a prática esportiva e me dediquei só a estudar e dar aula. Com 19 anos, 3 anos após, eu concluí a faculdade de licenciatura em Educação Física. Em janeiro de 2014, eu tive a minha colação de grau e 2 semanas após a minha colação de grau, eu sofri um acidente. Até então, eu já tinha me matriculado no curso de bacharel de Educação Física, que faltavam só 2 anos para eu concluir licenciatura e bacharel. Então, eu já estava frequentando a faculdade e em uma terça-feira, no dia 25 de fevereiro de 2014, eu sofri um acidente. O meu acidente, ele aconteceu em decorrência do meu estresse e do meu cansaço, porque em 2013 eu estava trabalhando em 4 empregos diferentes, então eu estava super atarefada, com a cabeça super cheia de coisas para resolver e eu sempre fui muito afobada em conseguir as coisas, então eu queria muito minha independência, eu queria poder ajudar os meus pais a reformar a casa, a comprar um carro, a me estabelecer financeiramente e dar condições para eles, pois eles lutaram a vida inteira por mim e pela minha irmã, então eu queria retribuir. E nessa corrida por atingir meus objetivos e ter um grande sucesso no que eu fazia, eu acabei me esquecendo de muitas coisas, esquecendo de mim, esquecendo da minha família, de dar a atenção necessária para tudo isso, e eu só pensava em trabalhar e estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, então eu não tinha tempo para nada. Hoje eu acredito que, como um sinal, aconteceu o meu acidente. Era por volta das 10h40 da noite. Eu tinha acabado de sair de um treino de circo, então eu estava com o corpo quente, e eu subi na minha moto e vim embora para minha casa. Eu estava a 4 quarteirões da minha casa, conhecia a rua muito bem, tinha plena consciência de onde eu estava e de como é que era a disposição das ruas e dos carros, mas tinha um objeto que eu não conseguia enxergar. Então tinha uma caçamba e, dentre muitos fatores do acidente, um deles foi que a caçamba não tinha sinalização, o poste que estava no quarteirão onde ela estava apagado, que era um poste de luz de LED que ele acende conforme o movimento, e eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu vi um farol de um carro vindo, porque era mão dupla, e na tentativa de não pegar nesse carro, eu me desloquei um pouco para a direita, e quando eu fui retornar, eu tive um choque bem na quina da caçamba, e eu não desmaiei em nenhum momento, e eu me lembro de tudo. No bater na caçamba, eu estava com um tanque totalmente cheio, que eu tinha acabado de abastecer. Esse tanque ele rasgou e na pancada eu fiquei deitada sobre a moto e toda aquela gasolina que estava no tanque eu acabei tomando ela veio em direção ao meu rosto. E na hora que eu bati, eu só falei, putz, que merda, aconteceu alguma coisa, mas eu não desmaiei. E a moto, graças a Deus, ela não caiu, ela foi em pé comigo em cima dela, até bater na guia do outro lado, onde ela me jogou pro chão e ela foi pro outro lado.
Graças a Deus ela não caiu, porque se ela tivesse caído e tivesse soltado alguma faísca, com certeza ela teria explodido e eu estaria em cima dela. Então provavelmente eu não estaria aqui hoje. Bom, depois que eu caí, eu me lembro que a primeira coisa que veio à minha cabeça foram as minhas aulas de primeiros socorros na faculdade. Então eu fiquei pensando o que eu poderia não fazer. E logo já juntou muita gente, porque foi um barulho ensurdecedor, da pancada na caçamba. E eu lembro que eu pus a mão na perna e eu senti que eu tinha tido uma fratura exposta. E então juntou muitas pessoas em volta de mim e a única coisa que eu pedi é para que eles tirassem meu capacete, porque eu estava sufocando com aquela gasolina. Então eu sabia que não tinha acontecido nada com o meu pescoço, era somente com a perna. Então eu pedi que eles tirassem e eles tiraram. Então a todo momento eu pedi para chamar a ambulância, punha a mão no chão, sentia aquela quantidade gigantesca de sangue. Então a única coisa que eu perguntava era se eu estava sangrando muito e para eles chamarem logo a ambulância para me socorrer, porque eu poderia ter pego a artéria femoral e poderia ter tido uma hemorragia que me levaria à morte. Então, eu pedi para que ligasse para o meu pai, porque eu tinha falado com ele 5 minutos antes de eu sair de onde eu estava, para falar que eu estava vindo embora. E o moço ligou para minha casa, falou com meu pai, mas meu pai não acreditou. Então eu peguei o telefone e conversei com meu pai. E eu falei pra ele, pai, eu estou 3 quarteirões pra cima de casa, sofri um acidente, tá tudo bem, mas eu preciso que o senhor venha aqui. Nesse mesmo dia a gente estava sem carro, então ele subiu a pé até onde eu estava. Primeiro, para me socorrer, chegou um carro de polícia, depois chegou um carro de aqueles caminhões de bombeiros, porque tinha risco de explosão, né, de incêndio por conta do vazamento. E só 40 minutos após chegaram a ambulância. Quando os meus pais chegaram, meu pai chegou primeiro, a única coisa que eu lembro é que ele não conseguiu chegar perto de mim, ele encostou na parede e foi agachando. E como ele tem problema de pressão alta, eu achei que ele estava passando mal e a única coisa que eu pedia, que eu gritava, era para que socorressem ele. Bom, por fim, a minha irmã chegou com a minha mãe e um casal de amigos, que um deles era enfermeiro. Eles ficaram conversando comigo o tempo todo para que eu não desmaiasse, e então eu fui para o hospital. Eu só senti dor a partir do momento que eles começaram a mexer em mim para me colocar dentro da ambulância. Então eles me colocaram dentro da ambulância e a partir daí eu comecei a sentir muita dor, tanto na perna quanto na coluna. Então eu fui descobrir depois que eu tive uma fratura na coluna, não foi nada sério, uma fratura lombar. E eu só precisei ficar em repouso para ela que se recuperasse. Eu tive 22 dias de internação e nesses 22 dias de internação eu sofri 4 cirurgias. Essas 4 cirurgias foram dolorosas, foram demoradas, em torno de 9 a 8 horas cada uma, e eles fizeram de tudo para salvar a minha perna. Mas para salvar a minha perna, eles tiveram que fazer muitos procedimentos. Então eu tive que tirar a safena de uma perna para colocar na outra. Eu tive que tirar uma panturrilha para poder cobrir onde eu tive a lesão devido à pancada, que eu perdi muito tecido e osso. E essa foi a primeira cirurgia. Na segunda cirurgia, o meu pé estava ficando preto, então eu não estava tendo circulação pro pé. Então eles tiveram que fazer um procedimento de cortar as laterais da minha perna para poder causar um inchaço e assim irrigar o meu pé. Esse corte foram 2 cortes grandes do joelho até o pé. E para cobrir tudo isso, depois foram feitas uma cirurgia na pele, então eu tirei pele da coxa para poder cobrir os ferimentos, né, os cortes, para poder assim salvar a minha perna. Então foram 4 cirurgias de risco, 4 cirurgias grandes. E nesse período de internação, a gente não soube a gravidade do meu acidente, eu não soube, os meus pais também não souberam. As únicas pessoas que souberam eram o meu chefe e a minha coordenadora na época, porque eles tinham um certo acesso dentro do hospital, mas devido à gravidade e às condições de saúde dos meus pais e a minha condição psicológica que estava péssima,
eles resolveram não contar. A única coisa que eu soube um pouco antes de eu ter alta era que eu corri o risco de perder os movimentos do pé. Então, de certa forma, isso pra mim foi avassalador. Eu só chorava e eu pedia pra morrer. E eu não queria estar ali. E eu dormia, acordava achando que era um sonho. E eu não aceitava. E a única coisa que eu pensava era como que eu ia exercer a minha profissão dali pra frente. Eu tive alta poucos dias antes do meu aniversário, em março. E a partir daí eu tive um apoio muito grande tanto dos meus pais quanto da minha família toda, da minha irmã, dos meus amigos e dos meus alunos, dos meus serviços. Eu fiquei muito tempo deitada, depois eu passei para cadeira de rodas e depois eu passei para muleta. Só que eu não tinha condições de abaixar a minha perna direita, que é a perna do acidente, porque a circulação estava totalmente prejudicada, então conforme eu abaixava a perna, ela doía muito e ficava preta, ela não tinha circulação. Então, para onde eu andava com a perna para cima, os meus pais carregando sempre, e eu sempre carregava 2 travesseiros para poder calçar a perna para que ela não doesse. Então, com o tempo, comecei a frequentar a faculdade de novo. A princípio, eu fiz atividades domiciliares, mas depois eu voltei a frequentar a faculdade. E aos poucos eu fui voltando para minha vida. Foi difícil no começo, eu tinha muita vergonha de estar daquela forma presente nos lugares que eu sempre tive, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre treinei, eu sempre malhei. Era muito ruim que as pessoas me olhassem com dó. Não por maldade, a gente sabe que não é por maldade, mas acabava que me incomodava de um certo modo. Bom, os meses foram passando e o acidente foi em fevereiro. Quando foi em julho, as minhas alunas da ginástica, elas tiveram uma competição e eu decidi que eu iria viajar com elas. A partir daí, eu comecei a perceber que a minha vida, por mais que tivesse virado de ponta cabeça, que eu não conseguiria abandonar tudo aquilo que eu tinha conquistado até ali. A minha paixão maior era trabalhar, era estar nativa, mas eu não poderia fazer aquilo por enquanto da forma que eu fazia antes. Então, da forma que dava, eu acompanhava elas em competições, eu viajava, eu visitava elas nos treinos, e elas me visitavam em casa, eu ia até a academia que eu trabalhava, ficava sentada, ajudava no que dava, e eu comecei a distrair minha cabeça para não entrar em depressão. Tudo mudou muito rápido e hoje, com o passar do tempo, eu aprendi a dar valor a muitas coisas que eu não desse antes, mas eu não dava o devido valor. Eu não conversava direito com os meus pais, porque eu saía muito cedo de casa, voltava muito tarde, então eles já estavam dormindo, eu estava extremamente cansada e cheia de coisas para fazer, então eu ia direto pro meu quarto, resolver os meus problemas. Eu deixei de dar carinho, eu deixei de viver a minha vida também, eu não tinha vida social, e eu acho que foi tudo uma lição de vida para eu poder encarar toda a minha vida de uma forma diferente. Hoje, no final do ano, aliás, de 2015, eu consegui terminar o meu curso de bacharel, não perdi nenhum semestre. Então, no começo desse ano, eu, graças a Deus, tive a minha formatura, minha colação de grau e foi tudo maravilhoso, foi tudo encantador, digamos assim. No final do ano passado, eu fiz uma cirurgia que eu estava esperando há mais de um ano. Essa cirurgia era para fazer a correção da minha perna, alinhar minha perna porque ela tinha ficado torta. Eu tinha perdido muito osso no acidente, então eu tive que tirar um osso do quadril para poder repor onde estava faltando. E o meu pé, ele ficava sempre na pontinha do pé, como se fosse um pé de bailarina. Então eles fizeram uma cirurgia no meu pé também para poder voltar o meu pé na posição normal, para que eu andasse sem a muleta.
e com mais facilidade. E eu também tinha perdido a sensibilidade do meu pé, que aos poucos foi voltando. Então, no final do ano, a opção seria fazer uma cirurgia, colocar um fixador externo, alguns ferrinhos externos para poder fazer essa correção. Mas aí, conversando com toda a equipe médica que me atende, a equipe médica me propôs colocar aquela gaiola, né, que é o Lizarov, é o nome do aparelho, que ela fica em volta da minha perna toda. E isso foi um choque para mim, porque eu tinha minha formatura, já estava quase tudo pago, eu teria que usar um vestido e eu queria dançar, e então de certa forma eu não poderia fazer isso. Mas depois de relutar bastante, eles me explicarem toda a gravidade que seria não colocá-la por demorar o tratamento e ser mais arriscado, eu acabei aceitando e coloquei em dezembro essa gaiola. Essa gaiola vai do joelho até o meu calcanhar. Em fevereiro, eu tirei os 2 pinos que estavam fincados no meu calcanhar para poder voltar a andar. Então, 2 semanas antes da minha formatura, eu voltei a pisar no chão e foi a sensação mais maravilhosa do mundo poder colocar o pé inteiro no chão, apesar da minha sensibilidade não ser a mesma. Mas o fato de encostar o pé todo, o calcanhar, a sola do pé e os dedos no chão foi incrível. Eu vivi momentos de tristeza, vivo até hoje. Às vezes eu choro, às vezes eu fico só no meu quarto, porque eu não posso trabalhar ainda. Mas eu digo hoje que eu sou uma pessoa muito mais feliz do que eu era antes. Feliz porque eu tive uma oportunidade de aprender com a vida e de enxergar os verdadeiros valores que a gente deve dar às pessoas e à vida. Aprendi que dinheiro não é tudo, que o sonho da gente a gente deve correr atrás sim, mas desde que ele nos deixe viver. Viver e estar com quem a gente ama e com quem ama a gente. Hoje eu tenho uma cabeça mais aberta e eu acompanho várias pessoas que têm histórias de vidas muito interessantes para me contar, principalmente me mostraram a Paola Antonini, que é uma menina que teve que amputar a perna devido a um acidente também, e era uma pessoa super alto astral, super de bem com a vida e que mostra como dá para ser feliz independente de como for. Porque hoje eu digo que a gente pode ser diferente e incapaz aos olhos de alguns homens, mas aos olhos de Deus e à nossa vontade a gente é semelhante, é igual e é capaz de fazer o que a gente quiser. Conversando com muitas pessoas, amigas próximas, minha família, eu optei por fazer o meu blog e o meu canal no YouTube. Eu não sou muito especialista em postar as coisas, mas eu sempre gostei de escrever bastante e de compartilhar os meus momentos na internet. Então, no meu Facebook eu sempre postava fotos de viagens da minha vida, de momentos felizes. Então eu resolvi transformar isso num contato mais próximo com as pessoas para poder passar um pouquinho do que eu passei e de como eu superei tudo isso. Então eu criei um blog, criei uma página no Facebook com o mesmo nome do blog para associar os dois e criei o meu canal no YouTube. Lá eu escrevo detalhadamente como aconteceu o acidente, como vem acontecendo os processos até hoje. E eu sempre recebi muitas mensagens de carinho, muitas mensagens de apoio, de força e muitas mensagens de pessoas que passam por momentos dolorosos ou sofridos. Ou são poucos, são menores considerados ao meu, mas que para eles tem uma proporção muito grande, mas que ao verem a minha superação e tudo que eu passei, elas acabam tomando para si como uma lição de vida e dizem que eu ajudo e que eu faço com que elas entendam que nem tudo é o fim. Então eu fico muito feliz de receber essas mensagens para saber que, apesar do meu sofrimento e de tudo que eu passei, ele está servindo para outras pessoas como superação, como um caminho para seguir em frente e não desistir. Então, essa é a minha história.
é um pouquinho do que eu passei. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só me acompanhar no meu blog, na minha página no Facebook, que chama A Vida em um Salto, Ginástica e Resiliência. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou muito profissional em gravar vídeo, em fazer esses vídeos do YouTube, mas na simplicidade que eu sei, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês me acompanhem. Conforme for acontecendo as coisas na minha vida, que ainda tá meio parado, eu vou postando pra vocês acompanharem. E é isso, obrigada.